Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Buscas por helicóptero que desapareceu em São Paulo serão retomadas nesta madrugada. Exército volta a emitir agora em janeiro autorizações para novos caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. E para você, o que vem primeiro em 2024? Foram suspensas durante a noite as buscas por um helicóptero que desapareceu com 4 pessoas a bordo em São Paulo. A Caterina Chute atualiza as informações para a gente. Caterina, boa noite. Qual era o trajeto dessa aeronave? Olá, Salsi. Muito boa noite a você e a todos. Olha, a aeronave ia da capital paulista para Ilhabela, no litoral do estado, onde os passageiros passariam o ano novo. Os 3 passageiros e o piloto embarcaram no Campo de Marte, aqui em São Paulo. O helicóptero decolou por volta de 1 da tarde do domingo e desapareceu dos radares na área da Serra do Mar, na região de São José dos Campos. O último contato foi feito por uma das passageiras por mensagem, avisando o namorado que o voo estava perigoso por causa da neblina e que iriam voltar. Inclusive, em um dos vídeos feitos pelos passageiros, é possível notar a pouca visibilidade. Depois disso, ninguém mais conseguiu falar com os ocupantes. O celular de uma das passageiras continua chamando. A polícia usou o último sinal de localização para começar as buscas, que foram suspensas no começo da noite, mas serão retomadas nesta madrugada pela Força Aérea Brasileira com o apoio da Polícia de São Paulo. Eu volto com você, Salsi. Que tragédia, hein? Obrigada, Caterina. O Exército volta a emitir agora em janeiro autorizações para novos caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas, os CACs. Vamos até Brasília conversar com Alessandro Saturno sobre este assunto. Oi, Alessandro, boa noite para você. E essas autorizações ficaram suspensas por quanto tempo? Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, as autorizações, elas estavam suspensas desde janeiro do ano passado por um decreto do presidente Lula. Bom, agora essa nova regulamentação, ela já era esperada bastante aí pelo mercado de armas desde julho de 2023, quando o governo sinalizou que seria publicada uma nova portaria do Exército, que só foi finalizada agora. O texto dos militares traz aí uma série de especificações sobre o acesso de civis aos produtos controlados. Uma das principais mudanças é o prazo de validade dos certificados de registro. No governo Bolsonaro era de 10 anos. Agora, os documentos precisarão ser renovados a cada 3. O Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército publicou uma nota destacando que as solicitações de interessados que já haviam sido enviadas ao Sistema de Gestão Corporativo do Exército serão devolvidas para que a nova documentação exigida seja anexada. Em julho de 2023, o Brasil já contava aí com 803 mil pessoas registradas como CACs. Salsi, volto com você. Obrigada, Alessandro. Mais de 250 detentos que foram beneficiados pela saída temporária de Natal não voltaram para os presídios do Rio de Janeiro. Assunto para o Leonardo Ack. Oi, Léo. Inclusive, há chefes de tráfico nessa lista. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, entre os foragidos estão 2 ex-chefes do tráfico, Saulo Cristiano Oliveira Dias, o SL, e também o Paulo Sérgio Gomes da Silva, o Bin Laden. Eles estavam cumprindo pena no regime semiaberto e deveriam se apresentar até às 22 horas do dia 30 de dezembro, mas não compareceram. Esse ano, no dia 24 de dezembro, 1.785 detentos deixaram as unidades penais, conforme o previsto no benefício de visita periódica ao lar, popularmente conhecido como Saidão de Natal. Com esses 255 presos que não cumpriram a determinação de retornar aos presídios, a taxa de evasão ficou em 14%. Foi menor que o ano passado, quando 42% não voltaram para a prisão. Salsi. Obrigada, Léo.
Terminou com quase 2.000 presos a operação da Polícia Militar de Minas Gerais para combater encontros entre motociclistas para fazer manobras perigosas. A gente fala agora com a Virgínia Nalon, direto de Belo Horizonte. Oi, Virgínia, boa noite para você. E qual foi o período aí dessa operação? Oi, Celso, boa noite para você. A operação da PM durou do dia 26 de dezembro até esta segunda-feira. Segundo o balanço, 1.919 pessoas foram presas e quase 5.000 motos apreendidas. Os chamados rolezinhos geralmente são marcados pelas redes sociais. Motociclistas se reúnem para fazer manobras arriscadas. Além de perigosa, a prática é considerada crime com até 3 anos de prisão. Os rolezinhos ainda causam perturbação pelo barulho do ronco das motocicletas. A multa para quem for pego fazendo manobras perigosas chega a quase R$3.000, rende 7 pontos na carteira e suspensão do direito de dirigir. Segundo a polícia, com a ação deste fim de ano, as denúncias contra a prática caíram mais da metade em relação ao Natal, quando foram registradas 12.000 denúncias. Salce. Obrigada, Virgínia. A Justiça de Bangladesh condenou o vencedor do Prêmio Nobel da Paz a 6 meses de prisão. Muhammad Yunus, de 83 anos, é acusado de violar a legislação trabalhista por não criar um fundo de assistência social aos funcionários. Ele pagou fiança e vai poder recorrer em liberdade. Muhammad Yunus é banqueiro e venceu o Nobel em 2006 por tirar milhões de pessoas da pobreza ao conceder microcréditos. A defesa dele alega inocência e que a condenação tem motivação política. A primeira-ministra Sheikh Hasina tem feito ataques contra Yunus por supostamente se aproveitar dos pobres. Aqui no Brasil, a lei que regulamenta as apostas esportivas, sancionada no final de semana pelo presidente Lula, cria regras claras e dá mais segurança jurídica, além de aumentar a arrecadação do governo. Os apostadores pagarão uma taxa de 15% de imposto de renda sobre o prêmio recebido e as empresas terão que pagar 12% sobre o faturamento. As chamadas bets agora contam com uma regulamentação para apostas físicas e na internet, além de jogos online e eventos esportivos virtuais ou presenciais. Ficaram de fora da sanção medidas que reduziriam a arrecadação de impostos com as apostas. Lula vetou a isenção do imposto de renda para o apostador que tem ganho anual de até R$ 2.112 com as apostas. Com isso, a alíquota de 15% vai incidir sobre qualquer valor que o apostador receber. O presidente Lula também vetou a possibilidade de levar em conta as perdas dos apostadores antes do cálculo do imposto. A justificativa do governo é de que não é possível ter uma cobrança de imposto de renda diferente da que já existe em outras modalidades lotéricas. A regulamentação das apostas esportivas era uma das metas da equipe econômica para conseguir equilibrar as contas públicas em busca do déficit zero. A expectativa é arrecadar R$12 bilhões somente este ano. As empresas de apostas online serão tributadas em 12% sobre o faturamento. Quem quiser obter a licença para operar e atuar no Brasil vai precisar pagar uma taxa de R$30 milhões. Além disso, só vão poder operar companhias com sede e administração no país. Eu acho que é uma clara demonstração de que o governo, o Ministério da Fazenda, o ministro Haddad, está muito preocupado com a obtenção de fontes de arrecadação ou de compensar essas perdas que houve nas disputas com o Congresso. Não é? Então, nesse aspecto, seria positivo, do ponto de vista do mercado. Não é? Pode não ser um valor muito significativo, mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, isso vai ajudar a aproximar, pelo menos, o governo da meta de déficit zero, déficit primário zero. Parte da arrecadação vai ser distribuída para os ministérios do Esporte, Turismo, Segurança Pública, Educação, Seguridade Social e Saúde. A regulamentação é fundamental para que o mercado seja 100% legalizado e para que a gente consiga inibir as empresas ou sites que não querem obedecer à lei de atuar. Então, isso vai criar 2 momentos. Vai diminuir o número de sites tremendamente. Tá? Vão ficar aqueles que obedecem às regras. Agora, o Brasil é regulamentado. Então, nós veremos grandes empresas internacionais vindo para o Brasil. O governo federal lançou 2 medidas para impulsionar a indústria nacional.
Um novo programa vai incentivar a produção de veículos sustentáveis e o outro pretende estimular a modernização das fábricas brasileiras. O governo criou, por meio de uma medida provisória, o programa Mobilidade Verde e Inovação. O objetivo é oferecer incentivos fiscais para a indústria automotiva na produção de carros sustentáveis, como modelos elétricos e híbridos. A exigência de sustentabilidade para empresas também foi ampliada. A expectativa é liberar 3 bilhões e 500 milhões de reais em incentivos já em 2024. O valor aumenta ano a ano até 2028. Ao todo, serão concedidos 19 bilhões de reais em créditos para empresas que atenderem às exigências. A medida precisa ser aprovada pelo Congresso em 120 dias para não perder a validade. O programa, que era um pedido do setor automotivo, tem como meta reduzir pela metade as emissões de carbono até 2030 e também atrair investimentos para o Brasil por meio da instalação de fábricas. Os descontos para as empresas serão influenciados de acordo com a eficiência energética, fonte de energia e até o desempenho da estrutura. Ele estimula investimento, que é o que nós precisamos. E ele estimula produtividade, porque o objetivo o que é? Você substituir máquinas por equipamentos mais modernos, ter uma indústria mais moderna e descarbonizada. Então eu vou levar em consideração para o estímulo da mobilidade verde, como é que esse carro é fabricado, os equipamentos que é utilizado, quanto tem de pegada de carbono, até o túmulo, ou seja, o descarte do veículo. O governo também encaminhou ao Congresso um projeto de lei que prevê a destinação de 3 bilhões e 400 milhões de reais para estimular setores econômicos que investirem em máquinas e equipamentos novos. As empresas poderão renovar os parques industriais enquanto abatem os valores através de impostos nos próximos 2 anos. A ideia é aumentar a eficiência e atrair investimentos. Imagens que chegaram agora há pouco mostram o momento em que o líder do partido de oposição da Coreia do Sul é atacado com um golpe de faca nesta terça-feira. Lee Jae-myung conversava com jornalistas na cidade de Busan quando foi alvo de um ataque no pescoço. Você acompanha nas imagens. Ele visitava o local onde será construído um aeroporto. Lee foi levado consciente para o hospital. O agressor foi preso. O político é líder do Partido Democrata de Esquerda e foi derrotado pelo conservador Yoon Suk-yeol nas últimas eleições presidenciais que aconteceram no ano passado. O atual presidente disse que não se deve tolerar esse tipo de ato de violência em nenhuma circunstância. E ainda na Ásia, 62 tremores secundários foram sentidos no Japão após um terremoto principal de 7,6 graus de magnitude atingir o país. Pelo menos 6 pessoas morreram. Quem tem as informações para a gente é a Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde. Olá, Salsi. Um dia após o terremoto, as autoridades afirmaram que o risco de tsunami diminuiu, mas todas as praias da costa noroeste do Japão, desde Hokkaido a Nagasaki, estão com alerta para ondas de até 1 metro. Os sismólogos aqui do Japão acreditam que tremores secundários provocados pelo terremoto de magnitude 7,6 ainda serão sentidos por meses. Mas as equipes de resgate trabalham também para salvar pessoas que ficaram presas em escombros. O número de vítimas pode aumentar. Em Uadima, muitas casas foram incendiadas e um prédio tombou com um tremor. 2 reatores nucleares na região foram desligados por precaução e cerca de 33 mil lares estão sem energia elétrica. Por enquanto, não há previsão de quando as linhas ferroviárias locais serão restabelecidas. O aeroporto de Noto, em Ishikawa, está com rachaduras nas pistas e os voos foram cancelados. Todas as estradas próximas ao epicentro do tremor foram interditadas. Salsi. Obrigada pelas atualizações, Silvia. E o Japão é um dos países que mais enfrentam terremotos. Alguns foram devastadores e tiveram consequências para o país e para o mundo. Em 1º de setembro de 1923, um terremoto matou cerca de 140 mil pessoas.
de magnitude 7,9 na escala Richter, atingiu a planície de Kanto. Em 1995, os tremores feriram mais de 40 mil pessoas e deixaram 6 mil mortos na região de Kobe. Casas não resistiram e houve muitos prejuízos. O maior de todos os terremotos foi em 2011. Atingiu 9,1 na escala Richter, que vai até 10. Mais de 20 mil pessoas não sobreviveram. Depois dos tremores, um tsunami com ondas de 15 metros de altura atingiu a usina nuclear de Fukushima. Os geradores de resfriamento da usina não resistiram e espalharam material radioativo no solo e na água, num dos piores acidentes nucleares da história. A intensidade do tremor desta segunda-feira no Japão foi muito parecida com aquela do terremoto que devastou a Turquia e a Síria quase um ano atrás, quando mais de 50 mil pessoas morreram. Especialistas explicam que a estrutura dos prédios japoneses e o treinamento oferecido à população evitaram que uma tragédia semelhante se repetisse. A Suelen mora em Fukui, a menos de 80 quilômetros do epicentro do terremoto de hoje. Há 1 ano e meio no Japão, a tradutora nunca tinha sentido um tremor tão forte e tão longo. Eu já via minhas louças já tudo tremendo, o prédio todo tremendo, né? Posso contar aí 1 minuto, pelo menos, né? Ficou ainda tremendo, assim, forte. Mesmo com o frio do inverno, com temperatura perto de 0 grau, Suelen e os vizinhos tiveram que ir para a rua. A gente falou, a gente vai ficar observando a estrutura do prédio. Se tiver uma rachadura, alguma coisa, a gente não vai mais entrar, né? Então a gente ficou do lado de fora. Só que aí o frio era tanto que a gente foi obrigado a entrar de volta. Maxaya Oda vive no país há 11 anos. Já enfrentou outros terremotos, mas este foi diferente. Eles tremem e quando você tenta reagir já acabou. E esse não, esse ficou balançando um período longo e não parava, né? Só intensificava mais. Então isso foi bem assustador. Maxael e a família foram para um dos abrigos preparados para tremores. Nestes locais, os moradores das áreas afetadas recebem água, cobertores térmicos e máscaras cirúrgicas. No caminho, ele registrou os danos causados em ruas e estradas. O influenciador Willy Santos mora em Tóquio a quase 400 quilômetros da região mais afetada. Ainda assim, ele sentiu os efeitos do terremoto. E a abajur tremendo, aí o copo d'água também começou a tremer, aí as coisas começaram a tremer, aí eu falei, é terremoto, certeza. Há quase um ano, em fevereiro de 2023, 2 terremotos de magnitude 7,8 e 7,5, numa escala que vai até 10, atingiram a Turquia e a Síria. Centenas de milhares de prédios e casas desabaram e pouco mais de 50 mil pessoas morreram nos 2 países. O terremoto de hoje no Japão teve magnitude muito parecida, 7,6, mas o número de vítimas foi muito menor. Qual é a explicação para isso? Este geólogo diz que a diferença está na preparação para absorver esse tipo de catástrofe. A partir do grande terremoto do Tóquio, no início do século passado, eles começaram a realizar uma série de obras e sistemas para a preparação do país, da população e de obras estruturais para grandes desastres, tanto terremotos, como tsunamis, como vulcanismo. A estrutura das construções absorve os tremores, ou seja, os prédios balançam, mas não caem. Muitos foram construídos com amortecedores para evitar o colapso. Para o geólogo, outro ponto fundamental é o treinamento. Para você ter uma perda de vidas menor, você tem que ter um sistema de gestão de risco e gerenciamento de desastre muito bem articulado, né? Isso que possibilita o Japão ser referência mundial, né, na gestão e gerenciamento de desastres naturais. O treinamento é oferecido pelo governo. Um mês atrás, a gente fez um treinamento, fiz junto com meus filhos também. O governo disponibiliza esse treinamento aqui, né, pra gente, e eu participei. Apesar do pânico e do susto, Suelen não pensa em deixar o Japão. Agora eu creio que a gente já pode conseguir dormir, né? E os alarmes já pararam do celular, então eu acredito que já está mais tranquilo. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite, cuide-se, tchau.